Caros internautas, boa noite, caros amigos que nos acompanham, que acompanham esta live. Vamos falar de um tema que eu acho pertinente, que é da atualidade, não é? Tem a ver com a invasão russa na Ucrânia. E sendo professor do Direito Internacional Público, é normal que eu também que eu teste algumas considerações no que diz respeito a essa questão, que é de extrema importância, que nós todos estamos acompanhando. Às vezes as pessoas perguntam por que é que nós temos que nos interessar com questões que não têm a ver com o continente africano. Hoje em dia dizer que nós estamos num mundo de interdependência, o que ocorre no outro país pode de facto ter repercussões sobre o nosso país. Vimos a questão do coronavírus, que começou na China e alastrou-se quase em toda a parte ou em todo o canto do mundo. É para dizer que não podemos ficar indiferentes, não é? Quanto aos acontecimentos que ocorrem em outras latitudes. Temos que nos interessar, isto também faz parte da cultura geral, temos que acompanhar os fenómenos sociais internacionais que vão nos permitir também, de facto, ter mais ou menos uma ideia do que é que ocorre ou que está a ocorrer no mundo. Então, hoje, esta live, vamos falar sobre análise crítica sobre a intervenção russa na Ucrânia, numa perspectiva do direito internacional e também da geopolítica. Bom, a questão que se coloca, temos que analisar este conflito, mas fazendo um enquadramento histórico para que possamos então perceber o que é que está a acontecer. Acho que nós já ouvimos falar das duas grandes guerras mundiais, não é, que assolaram a humanidade, o mundo, e essas duas guerras mundiais praticamente ocorreram no continente europeu. E essas duas guerras, de facto, foram desastrosas e atentaram, de facto, contra os direitos humanos. E no final da Segunda Guerra Mundial, os países entenderam, não é, criar uma organização internacional. Estamos aqui a falar das Nações Unidas, para que esta organização pudesse então fazer com que os países não entrem em conflitos, ou mesmo fazer com que de facto não haja insegurança no mundo. Foi mais ou menos aqui a perspectiva da criação das Nações Unidas. Mas essa organização foi de facto criada em 1945, por intermédio de um documento, que nós chamamos de Carta das Nações Unidas. Esta carta é mais como uma convenção internacional, que os países não é convencionaram durante criar uma espécie de ordem mundial, em que os países, para atuar, deveriam de facto conformar-se naquilo que é a Carta das Nações Unidas. Então, esta carta foi criada. Esta carta eu considero como sendo a constituição da comunidade internacional. Da mesma forma que um Estado, para funcionar, tem de ter um documento, não é reitor, nesse caso a Constituição, que dita as regras ou demonstra como é que os autores políticos deveriam, de facto, então dirigir o país. Então também existe essa Carta das Nações Unidas. Na Carta das Nações Unidas podemos encontrar, de facto, a primeira parte no que diz respeito à sua estrutura. Temos o preâmbulo da Carta, não é, que é a parte da introdução, e depois temos o dispositivo. O dispositivo é lá onde encontramos os artigos e a conclusão. Mas no preâmbulo, deixam que eu leia este preâmbulo para que nós possamos mais ou menos ter uma ideia daquilo que é de facto a filosofia, não é, das Nações Unidas. No preâmbulo diz o seguinte, deixa eu ler: nós, os povos das Nações Unidas, decidimos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço de uma vida humana, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Quer dizer, trouxe sofrimentos inexplicáveis à vida humana. Quer dizer que, com o preâmbulo da Carta das Nações Unidas, podemos mais ou menos entender que esta organização foi criada no sentido de quê? De evitar que haja uma terceira guerra mundial. Foi mais ou menos aqui a filosofia da criação da Carta das Nações Unidas. Mas esta carta, de facto, a Nações Unidas tem seus objetivos, não é? E é para dizer que a Nações Unidas é uma organização internacional distinta dos Estados. Não tem nada a ver com o Estado. Tem a sua personalidade jurídica internacional, tem o seu modo de operando também diferente dos Estados. Um dos objetivos principais das Nações Unidas é a manutenção da paz e as seguranças internacionais. Quer dizer que a Nações Unidas tem, de facto, esta obrigação de manter a paz. Se houver um conflito num canto do mundo, esta organização fará tudo que estiver a seu alcance para que, não é, para que a paz retorne ou volte, ou para que a situação volte à normalidade. Então, é uma das responsabilidades, não é, acometida desta organização, que tem a ver com a manutenção da paz e a segurança internacional. Esse é o objetivo fundamental. Tem de fazer tudo que estiver a seu alcance para que haja paz. Se houver guerra, então tem de fazer tudo para que a paz volte. E tem de criar uma espécie de um clima de segurança ao nível internacional, ou ao nível da comunidade internacional. Então, é mais ou menos aqui
o objetivo desta Organização das Nações Unidas, não é? Na qual também a Rússia e os demais países fazem parte integrante. Também queremos dizer, para além deste objetivo, tem um outro objetivo que é bastante fundamental. Quer dizer que um dos objetivos é desenvolver relações amistosas ou relações de amizade entre as nações, não é? Das Nações Unidas, entre os países que fazem parte desta organização, no respeito do princípio da igualdade de direito e do princípio da autodeterminação dos povos. Quer dizer que um dos objetivos também é que os países se entendam, criam laços de amizade, porque sendo países amigos, dificilmente estes países vão entrar em conflitos. Então, é mais ou menos isso aqui o objetivo das Nações Unidas. Outro objetivo é que realizar cooperação internacional entre os países do ponto de vista cultural, econômico, científico, humanitário, não é? E também promover ou mesmo defender os direitos humanos. É nessa perspectiva que a Nações Unidas foi criada. Foi criada para que, manutenção da paz, desenvolver relações de amizade entre as nações. 3. O terceiro objetivo é realizar cooperação internacional entre vários países, no domínio que nós acabamos de mencionar. E o quarto objetivo é que é ser um fórum, um encontro onde os países, não é, vão de facto se encontrar para discutir sobre questões que assolam o mundo. É mais ou menos aqui os objetivos das Nações Unidas, os 4 objetivos fundamentais desta organização internacional. É dizer que esta organização tem os seus princípios que o guiam. Um dos princípios é o princípio da não ingerência nos assuntos internos do Estado, quer dizer, esse princípio é fundamental. Outro princípio tem a ver com a resolução pacífica dos diferentes. Quer dizer que, se houver conflito entre os países, o que deve-se fazer é o quê? É que os países devem procurar solucionar os seus diferentes de forma amigável, sem que haja, de facto, recurso à força. E esta resolução pode ser feita, de facto, de forma, não é, por via diplomática, através da negociação, mediação, conciliação, ou por via judicial, através dos tribunais internacionais, também por via, não é, política, por intermédio das organizações regionais. É nessa perspectiva que as Nações Unidas funcionam. Quer dizer que os países, mesmo havendo conflito, devem, de facto, de forma pacífica, resolver as suas controvérsias internacionais. É mais ou menos aqui a ratio, o princípio, não é, que de facto guia esta organização internacional. Um outro princípio também fundamental, que é o princípio da proibição do recurso à força. Quer dizer que os países não devem recorrer à força nas relações internacionais para fazerem valer as suas pretensões. Não devem. É um princípio fundamental. Este princípio faz parte do jus cogens. Jus cogens, entendido desta forma como direito imperativo. Quer dizer, é um direito que não pode, de facto, sofrer derrogações, ou se sofrer, tem que ser com uma lei, não é, de igual dimensão. É nessa perspectiva, não é, que nós podemos aqui, de facto, fazer uma espécie de enquadramento relativamente a essa organização. E a Organização das Nações Unidas é composta por órgãos, não é? Da mesma forma que os Estados têm os seus órgãos, também esta organização está, de facto, composta por órgãos. Temos a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é um órgão deliberativo, onde fazem parte, uma parte dos membros das Nações Unidas, e temos o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um órgão mais restrito, está composto por 15 membros, não é? 5 membros permanentes, 10 outros membros não permanentes, que ocupam os assentos de forma rotativa. E nos 5 membros permanentes temos os Estados Unidos da América, temos a Rússia, temos a França, temos a Inglaterra e temos a China. Então, quer dizer, que esses 5 membros permanentes têm a responsabilidade de manter a paz no mundo, ou são considerados como sendo a polícia do mundo, quer dizer, são Estados, não é? Os Estados que venceram a Segunda Guerra Mundial, e esses 5 membros permanentes gozam do direito de veto. Quer dizer que o direito de veto é a prerrogativa que é concedida a um Estado poder, então, paralisar uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quer dizer que, se um país não estiver satisfeito com a decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas e vetar, quer dizer que essa decisão não terá perdas para andar. É nessa perspectiva que esta organização funciona. Então, no que diz respeito à questão da responsabilidade da paz e a segurança no mundo, essa responsabilidade é, de facto, acometida ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quer dizer que, no mundo, o único órgão que tem competência para autorizar uma intervenção militar num país é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Fazendo a margem da autorização do Conselho de Segurança, estaríamos nós, de facto, aqui a violar a Carta das Nações Unidas, que nós consideramos como sendo a Constituição da Comunidade Internacional. É para vocês perceberem mais ou menos aqui o funcionamento desta organização, que é, através da Carta das Nações Unidas, que é considerado, do meu ponto de vista, como sendo a Constituição da Comunidade Internacional. Não deve haver uma convenção ou um tratado não, que viola a Carta das Nações Unidas. Da mesma forma que não deve haver uma lei que atenta contra a Constituição, vai ser declarada inconstitucional, também não deve, de facto, aqui surgir não é, um tratado, uma convenção que vai, de facto, contrariar aqui a Carta das Nações Unidas. É nessa perspectiva que o Conselho de Segurança funciona, não é? É o órgão restrito que tem, de facto, essa responsabilidade.
E o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, no seu artigo 39, já diz que o Conselho de Segurança deve atuar quando há ameaça à paz, quando há ruptura à paz ou quando há um ato de agressão. Quer dizer, se esses elementos forem preenchidos, o Conselho de Segurança deve, de facto, intervir para quê? Para manter a paz e a segurança no mundo. Então, essa responsabilidade, de facto, é acometida a este órgão de extrema importância. Infelizmente, um órgão que se encontra refém das grandes potências, não é, que nós aqui acabamos de mencionar, os Estados Unidos, a França, a Rússia, a Inglaterra e a China. São esses países que têm essa grande responsabilidade. Agora, a questão que se coloca é que a grande questão, será que a intervenção russa viola o direito internacional? Essa é a questão que nós temos que colocar. É o ponto de partida. Se analisarmos muito bem a Carta das Nações Unidas, falamos que existe um princípio bastante fundamental, que é o princípio da proibição do recurso à força ou do uso à força, a proibição da ameaça do recurso à força. Este princípio é bastante fundamental. Ele disse que é um princípio que faz parte do direito internacional imperativo ou do direito internacional costumeiro. Não pode sofrer derrogação. Quer dizer que se houver conflito entre os países, não é? Os países não devem, em regra, recorrer à força. Não devem. Recorrendo à força, estaria de facto este Estado ou aquele país a violar a Carta das Nações Unidas, que é de facto esta Carta considerada como sendo a Constituição da Comunidade Internacional. Analisando este princípio, nós temos que nos perguntar, será que a Rússia agiu em legítima defesa? Porque a própria Carta das Nações Unidas já tenta mais ou menos explicar no seu artigo 51 quando é que um Estado poderá de facto recorrer à força ou fazer uso da força armada. A Carta diz que se houver de facto uma ameaça ou se houver um ataque armado contra a integridade territorial de um Estado ou contra a independência política de um Estado, este Estado de facto tem sim a obrigação de poder quê? Agir, de poder repelir esta rebelião, não, aliás, este ataque armado, tem de facto agir de forma bélica. Nesse caso, quer dizer que o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que fala da legítima defesa individual ou coletiva, quer dizer que um Estado que sofrer ataque armado tem de facto essa obrigação natural, até natural, a legítima defesa, de poder se defender. É nesses moldes. Agora, a questão que nós nos colocamos, será que a Ucrânia estava a atacar a Rússia? Ou seja, a Ucrânia representava, do ponto de vista objetivo, uma ameaça à Rússia? Então, são essas questões que nós temos, são essas perguntas que nós temos que, de facto, aqui colocar. Mas, analisando friamente, ou mesmo de forma objetiva, não vimos, de facto, uma espécie de ameaça, ou mesmo um ataque armado contra a Rússia, para que a Rússia possa, então, não é, intervir ou agredir outro país. Nessa perspectiva, achamos nós que a intervenção da Rússia estaria, de facto, a atentar contra a Carta das Nações Unidas, contra os princípios, não é, que regem esta Organização das Nações Unidas. A Rússia, sendo um dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, poderia de facto ter uma postura bastante diferente, não é? Procurar resolver de uma outra forma, de forma amigável ou de forma pacífica, não é? O diferendo que de facto o impõe com a Ucrânia. É nessa perspectiva que nós achamos que houve sim por parte da Rússia uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas, houve sim uma violação flagrante ao direito internacional concernente, não é, a intervenção russa na Ucrânia. Isso é de facto considerado como sendo uma agressão, não é, contra o território de um país independente, é uma agressão contra um país de facto que é soberano, que merece a proteção dos demais. Mas só que a questão que se coloca, muitos perguntam por que é que as Nações Unidas não intervém? Não pode intervir as Nações Unidas porque de facto nós vimos quando a França não é, pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que procuravam de facto condenar a atuação da Rússia, a Rússia de facto vetou. Quer dizer, quando se veta, paralisa todo o ato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, infelizmente. E este veto é simplesmente reservado aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Quer dizer, os 5 membros são estes, não é? Que têm de facto a prerrogativa de poder então vetar uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, quer dizer que as Nações Unidas não podem fazer nada, só vão fazer declarações. E essas declarações não têm, de facto, efeito caráter obrigatório. Por exemplo, ultimamente houve uma deliberação da Assembleia Geral das Nações Unidas que condenava, de facto, a agressão russa, mas essa deliberação, do ponto de vista do direito internacional, não tem, de facto, caráter obrigatório. Quer dizer, não tem efeito nenhum. Não tem efeito. Poderá ter efeito do ponto de vista da moral internacional, não é? Quando as pessoas te condenam o teu comportamento. Isto aqui, o efeito que se tem é aquela espécie de vexame, simplesmente, mas não tem, de facto, repercussões do ponto de vista do direito internacional. Mas se fosse o Conselho de Segurança, poderia ter, de facto, um outro pendor. E não tem pernas para andar, porque a Rússia está lá, membro permanente, vetou de facto a decisão, ou mesmo a deliberação que poderia ser tomada no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, é só para dizer, caros amigos que nos acompanham, a intervenção da Rússia é considerada esta intervenção, ou esta invasão, como sendo
um comportamento que foi de facto praticado à margem daquilo que as regras internacionais recomendam, que quando houver um diferendo entre os países, estes têm de facto a obrigação de resolver este diferente de forma amigável, sem que este país faça recurso à força. Exceto se houver de facto uma agressão, um ataque armado, aí sim, nos termos do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, este país poderá sim se defender. Aí não estamos perante um ato de legítima defesa, não há os elementos não é, que constituam a legítima defesa, então a Rússia nesse quesito está de facto pecou. Mas a questão que se coloca é lá também, que nós achamos a fragilidade do direito internacional. Há quem diga que é de facto o direito das grandes potências, não é? São direitos das grandes potências. Se fosse um pequeno país a agredir um outro país, eu acho que o Conselho de Segurança das Nações Unidas poderia de facto tomar uma resolução. Mas também o comportamento das Nações Unidas tem sido, o comportamento tem sofrido várias críticas, não é? Porque achamos que tem aplicado uma política de dois pesos, duas medidas. Quando se trata de um país, condena, quando se trata de outro país, não condena. Vimos, por exemplo, a intervenção americana no Iraque, não houve nem sequer nenhuma condenação por parte do Ocidente. E a intervenção não é, no Iraque foi feita à margem da Carta das Nações Unidas, em violação das regras internacionais, nem sequer houve uma condenação. Vimos também a intervenção da NATO na Líbia, à margem daquilo que estipulou a resolução do Conselho de Segurança, que queria simplesmente que se pudesse então conseguir uma espécie de no-fly zone, quer dizer, uma zona de exclusão aérea, para que os aviões do Gaddafi não pudessem então invadir ou atacar de facto a sua população. Mas eles extrapolaram, começaram de facto a bombardear as forças armadas do Gaddafi. Este comportamento não estava previsto, não é na resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, logo atenta contra a Carta das Nações Unidas, logo viola os princípios, não é, do direito internacional. Então é nessa perspectiva que nós achamos que às vezes tem havido dois pesos, duas medidas. Vimos a intervenção também no Kosovo da NATO, não é? Bombardeou, ninguém disse nada. Mas quando é a Rússia, de facto, tem havido observamos essa intervenção, não é? As condenações, as sanções que surgiram. É aqui onde também não é, nos leva a refletir, não é? A questão da Carta das Nações Unidas. Há quem também diga, será que o direito internacional, de facto, tem efeito, tem peso? Está a tal questão da fragilidade do direito internacional, porque não existe, de facto, uma autoridade mundial, não é? Que poderia ser o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a dar exemplo, a ter um comportamento adequado, mas às vezes quando a intervenção serve os interesses de um grupo de países ou Estados, aí eles aplaudem, mas quando não serve os seus interesses, surgem essas condenações. E esse tipo de comportamento nós chamamos uma espécie de hipocrisia por parte de alguns países que fazem parte da comunidade internacional. Logo, para ser breve, a atuação da Rússia na perspectiva do direito internacional, é de facto condenável. É uma intervenção que de facto viola a Carta das Nações Unidas, mas não é só a Rússia que tem violado, mas muitos países também violam, sobretudo os americanos, não é? E vimos o comportamento dos Estados Unidos nos países que nós acabamos aqui de mencionar. Esta é a questão da fragilidade. E quem consegue, não há um país que consegue de facto sancionar os Estados Unidos, porque é uma grande potência, um país que de facto tem um pendor, não é, do ponto de vista econômico, mesmo nós conhecemos, não é, no que diz respeito às transações internacionais, são feitas em dólar, as grandes tecnologias são os americanos que fabricam, que são detentores das grandes tecnologias, e dificilmente se consegue, não é, sancionar um país hegemon, um país com um tamanho poder, não é, a nível internacional. Então, é mais ou menos essa questão. Vimos que, de facto, alguém perguntou, doutor Itama, será que estamos a voltar na Guerra Fria, no tempo da Guerra Fria? Mas parece ser, porque temos a NATO, temos o Ocidente, com a Rússia, não é, que tenta mais ou menos fazer com que, de facto, haja uma espécie de equilíbrio a nível internacional, que não tenhamos simplesmente uma superpotência, mas que haja várias potências, não é, que a Rússia também reivindica-se como sendo uma potência, a China também, os Estados Unidos querem, de facto, manter o status quo, a sua posição de grande potência. Então, tinha havido mais ou menos esse tipo de fricção. Agora, eu acho que foi claro, para ser mais breve, no que diz respeito na perspectiva do direito internacional, há sim uma violação esta, não é? Que nós encontramos no artigo, retém este artigo, o artigo 2º, número 4 da Carta das Nações Unidas, que proíbe o recurso à força, a proibição do recurso à força. Diz que os Estados devem abster-se nas relações internacionais de recorrer à força, devem, de facto, resolver seus diferentes de forma amigável, de forma pacífica. É que é recomendável na Carta das Nações Unidas. Agora, vamos tentar mais ou menos analisar, já analisando do ponto de vista do direito internacional, demos conta, aliás, que houve sim uma violação flagrante e gritante por parte da Rússia, mas numa outra perspectiva da geopolítica, podemos de facto ter aqui um outro entendimento. Caros amigos,
É sabido que nas relações internacionais não existem amizades. O que existe são interesses que devem ser preservados. É isso aqui. Isso é que deve ficar na nossa mente. Esse discurso de que somos países amigos não existe. O que existe são interesses entre os países. E também retenha que não existe eternos inimigos. Não é? O que existe, os inimigos, o inimigo de hoje pode ser amigo de amanhã. E é assim que as coisas ocorrem nas relações internacionais. E também, a questão que nós temos que moral os Estados Unidos têm em condenar a Rússia porque as nações fecham as vistas, agora agem sem... Concordo, doutor Luís, que moral? É uma questão que se coloca, que moral? Também me pergunto, essa questão também é minha, faço das suas perguntas minhas também, que moral tem? Nenhuma. Porque os americanos também têm tido essa postura, mas quando é a Rússia, bom, a tendência é condenar, o Ocidente quer condenar a torta direita. Então, é mais ou menos essa perspectiva. Agora, do ponto de vista da geopolítica, caros amigos, há uma questão que nós temos que entender. Em 1989, foi praticamente o fim já da Guerra Fria. É sabido que, caros amigos, a questão do espaço é bastante importante. Nós quando falamos da geopolítica, nós temos que entender que a geopolítica é uma ciência que estuda a relação entre a política e o espaço. E a política é implementada dentro de um espaço. E ouvimos grandes teorias, grandes teóricos que falaram do espaço vital. Quer dizer que há países como vimos o Adolf Hitler, não é? Na sua conceptualização falou do espaço vital, ou implementou a política do Keller, não é? No que diz respeito à questão do espaço vital. Quer dizer, os países devem ocupar mais espaço, devem ter mais espaço para afirmar a sua hegemonia, para afirmar a sua potência. E não deve permitir que, de facto, os seus inimigos, não é? Estejam perto de si, ou perto das suas fronteiras. É mais ou menos uma espécie de política realista. E nas relações internacionais fala-se que as relações internacionais são anárquicas, quer dizer, é uma espécie de estado de natureza, na concepção de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dizia que o estado de natureza é aquele estado desorganizado, onde o homem é um lobo para com outro homem. Quer dizer que sobrevive o mais forte vai tentar dominar o outro. Então é assim que é encarada, não é? Na concepção de Thomas Hobbes, o estado de natureza. A comunidade internacional é feita disso. Quer dizer, os mais poderosos, os países mais fortes, procuram de facto subjugar os mais fracos. Isso é assim que ocorre, caros amigos. Isso faz parte da geopolítica, faz parte da política internacional. Às vezes não entendemos. Então, as relações entre os países é uma espécie de relação de força. Dificilmente a China vai sentar com a Ucrânia, aliás, a Rússia vai sentar volta de uma mesa com a Ucrânia em igualdade de condições. Quer dizer que aqui o hegemon, a grande potência, vai procurar a todo custo impor a sua posição. É o que está a acontecer. É o que está a acontecer nesta ronda de diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, é no que diz respeito à questão de relação de força. Quer dizer, o mais poderoso, o hegemon, nesse caso que é a Rússia, vai procurar de facto impor a sua posição, vai tentar impor os seus interesses em detrimento dos interesses da Ucrânia. É nessa perspectiva que as relações internacionais funcionam, caros amigos. Então estamos no mundo dos malucos, no mundo dos mais fortes, como Thomas Hobbes disse, que o mais forte vai procurar devorar o outro. Então, voltamos à Guerra Fria. Na Guerra Fria, a Guerra Fria, como se fala, é uma guerra de ideologia, uma guerra ideológica, em que os Estados Unidos, temos no mundo ocidental, o capitalismo e o comunismo estavam a gladiar-se do ponto de vista de ideologia. Qual é a ideologia que poderia suplantar a outra ideologia? Nesse caso, os americanos conseguiram de facto vencer, e a antiga União Soviética foi desintegrada, não é? Mas antes da desintegração, o presidente, já me esqueço o nome, o presidente dos Estados Unidos, na altura, havia de facto prometido ao presidente russo, naquela altura, que a NATO não poderia de facto alargar-se até os países que pertenciam, no passado, à antiga União Soviética. E a NATO foi de facto criada em 1949 para poder, de facto, fazer frente à União Soviética, porque a União Soviética, na altura, era considerada como sendo uma inimiga, né? Um país, uma união que perigava os países que faziam parte do continente da Europa. Então, criou-se essa aliança, uma aliança militar, que é a NATO, para, então, conter as veleidades expansionistas, não é? Da União Soviética. Mas, só que a questão com a desintegração da União Soviética, não havia razão da permanência desta organização, que é a NATO. Devemos entender que a NATO é uma organização internacional. Uma organização internacional é aquela organização que é, de facto, composta por Estado, por países independentes, que criam uma organização que é distinta do Estado. É nessa perspectiva. Mas essa organização é uma organização bélica de defesa, não é? Que, no seu artigo 5º, é muito perigoso. O artigo 5º diz o quê? Se um Estado, parte desta organização, for atacado, todos devem, de facto, de forma coletiva,
solidarizar-se, ou mesmo devem também não é, auxiliar o país que está a sofrer o ataque. Quer dizer, se atacar todos devem atacar. É nessa perspectiva. Então, ultimamente, em 2014, caros amigos, na Ucrânia havia, de facto, um presidente, que é Poroshenko, que era um presidente pró-russo. Um presidente que tinha inclinações russas, que estava de acordo com as políticas não implementadas pela Rússia, nesse caso Putin. E a Ucrânia, desde já, os americanos, não só os americanos, também o Ocidente, não é? Falamos da União Europeia, têm pescado o olho à Ucrânia, não é? Para que esta nação integre a União Europeia. E é de realçar que a União Europeia, a Ucrânia não faz parte desta organização, não faz parte da União Europeia. Para que a Ucrânia faça parte da União Europeia, há um princípio de unanimidade. É necessário que todos os países da União Europeia concordem com a integração da Ucrânia, não é, na União Europeia. Mas a França não concordou com esta petição, no que diz respeito à sua integração. Então, até agora, não surtiu efeito. E com a Revolução de Maidan, surgiu uma espécie de revolta. E conseguiram, de facto, afastar o presidente que era pró-russo e colocaram um presidente que era pró-ocidental. Foi a partir daí que a Rússia estava já a recear o comportamento do presidente pró-ocidental, que, em certa altura, também mostrou pretensões também de fazer parte da NATO. Já disse que a NATO é uma aliança militar encabeçada pelos americanos. Doutor Tama, gostaria de ouvir o seu comentário sobre a coexistência e a aceitação da potência. Os Estados Unidos e China, ao invés de tentarem devorar o mundo pode ou não viver com mais de 3 potências? Essa questão vou responder. A questão no que diz respeito à questão que o Dr. Luís colocou, é uma espécie de combate, de hegemonia, não é? Há quem diga que os Estados Unidos está a declinar do ponto de vista da hegemonia, o hegemão está a perder força. E vai surgindo outros países que estão a se declarar também como grande potência. Tem a China e tem a Rússia, do ponto de vista militar, a Rússia é uma grande potência, não do ponto de vista econômico. Mas para que um país declara-se como potência ou arroga-se essa prerrogativa de ser um país potente, há critérios. Tem de ter uma moeda forte, tem de ter tecnologias fortes, tem de ter uma economia forte, e nesse quesito os americanos estão de facto aqui a ganhar terreno. Até agora conseguiram mais ou menos manter a sua posição de grande potência. Mas só que está a surgir outras potências. E com o surgimento de outras potências, os americanos não veem isso aqui de bons olhos, ou com bons olhos. É um perigo para os Estados Unidos da América. Então o que é que eles fazem? Procuram mais ou menos fragilizar essas potências, estes países que estão cada vez mais procurar também fazer parte deste bloco, não é? Fazer parte das grandes potências, para que não tenhamos simplesmente um bloco unilateral, um bloco unipolar, mas há que uma disputa, não deve haver vários países para que haja equilíbrio no mundo, porque se os americanos forem os únicos países, não é, potentes, então vão procurar simplesmente subjugar os outros. Então estamos aqui numa luta de hegemonia, quer dizer, os americanos não veem de bons olhos, não é, o surgimento da China como grande potência. Hoje em dia a China, do ponto de vista tecnológico, há quem diga que está à frente dos americanos, e isso aqui os americanos incomodam. Não querem ter concorrentes. É nessa perspectiva, Dr. Luís. Os americanos não querem ter concorrentes, querem ser os únicos superpotentes do ponto de vista econômico, financeiro, até tecnológico. Por isso, vimos aí a guerra do Trump, não é, quando esteve 2 anos atrás, contra a China, contra a Huawei. Houve esse conflito, e há vários conflitos aí. É mais ou menos essa perspectiva. Então, a questão da hegemonia não cai bem aos americanos. Os americanos querem, de facto, manter o status quo, ser, não sei, ad eterno as grandes potências do mundo, nessa perspectiva. Quando surgem outras potências, então não são bem-vindos. É nessa perspectiva, Dr. Luís. Sim, dizia que com o desmembramento Dr. Luís, não sei se eu consegui responder a tua questão. É mais ou menos essa perspectiva. Em poucas palavras, a coexistência de potência é muito complicada. É tipo pôr um galo, 3 galos da mesma capoeira. É muito complicado, haverá briga. Então, a tendência é subjugar os outros, não é? E ter sempre o lugar de líder. Isso aqui é que está a acontecer. Os americanos, do ponto de vista monetário, nós conhecemos, o Dr. Luís conhece muito bem, é hegemon, não é? Ele tem, de facto, o dinheiro, o dólar, é o dinheiro, não é? É a moeda que tem servido para as transações internacionais. As trocas comerciais têm sido feitas em dólar. As reservas, todas essas coisas em dólar. Então não tem como, agora presentemente, não, os americanos não querem perder o seu lugar. Então vem aí outro dinheiro, o iene também. Os chineses querem de facto inverter o quadro, querem que a sua moeda também possa de facto ser considerada como moeda das trocas, das transações internacionais, nessa perspectiva. Então tem havido esse conflito entre essa grande potência. Sim, dizia que
com o surgimento de um outro presidente que era de facto, que é atualmente pro-Ocidente, e esse presidente fez alguns pedidos para que o país, a Ucrânia, não é, integrasse a NATO, essa organização de defesa, e esse aqui é o grande perigo, é que a grande desconfiança, não é, que o Putin tem relativamente a essa questão. E o Putin tem dito que essa é uma zona vermelha, ninguém pode ultrapassar. Se a Ucrânia deve manter o estatuto de neutralidade, quer dizer, alguém que não está a favor nem da Rússia, nem do Ocidente ou da NATO, não pode fazer parte da NATO. Fazendo parte da NATO estaria a pôr em causa a segurança nacional. Então a questão que se coloca é da segurança nacional, é da segurança da Rússia. A Rússia vê que, com a integração da Ucrânia na NATO, estaria de facto a pôr em risco a subsistência mesmo do regime. Então, foi nessa perspectiva que a Rússia, não é, interviu, de forma que chama operação especial, nem sequer chamam isso aqui invasão, operação especial na Rússia, no sentido aqui, ele trouxe um discurso muito polêmico de desunificação, quer dizer, Putin entende que na Ucrânia há lá nacionalistas que praticam políticas, não é, nazistas, e há lá algumas pessoas que são hostis, algumas pessoas que são de facto hostis à política Rússia. Então, nesse caso, estas pessoas poderiam ser postas de lado. É mais ou menos do ponto de vista da política que a Rússia entende. Subverter o poder que está lá e pôr um presidente fantoche, um presidente que poderia de facto defender os interesses da Rússia. É mais ou menos nesse sentido. E a Rússia entende que a Ucrânia faz parte integrante da nação russa. O povo são mesmos, são eslavos. Então são mesmos, quer dizer, um só povo, são irmãos. Então, estando na NATO, poderia de facto construir um perigo bastante. Quer dizer que seria mais fácil, uma vez que a Ucrânia integre a NATO facilmente, em caso de conflito, poderia atacar ou invadir com facilidade a Rússia. Então, a Rússia quer de facto uma espécie de zona de profundidade. Quer dizer que na sua fronteira que não tenhamos países que integram a NATO para poder então garantir a sua segurança. Mas do ponto de vista geopolítico, nós podemos daqui entender mais ou menos a atuação ou a preocupação de Putin, porque de facto a NATO é considerado como sendo uma organização inimiga. A Rússia, estando nas fronteiras da Rússia, não é? É um perigo iminente e visível para aquele país. Por isso, o Putin fala que o que está em jogo são os interesses do nosso país e também a questão da subsistência mesmo do povo russo, é que está em perigo. Os americanos querem de facto enfraquecer a Rússia, querem conter a Rússia por intermédio desses países, não é, que são satélites, não é, para que a Rússia, não é, ficasse fragilizada. Então, é mais ou menos do ponto de vista da geopolítica. Do ponto de vista geopolítico, eu entendo a preocupação do presidente Putin, não é, de respeito ao alargamento ou mesmo à presença da NATO nas suas fronteiras, mas do ponto de vista do direito internacional, de facto, é condenável. Então, estamos aqui perante, às vezes, as políticas internacionais ditam as regras. É assim que as coisas ocorrem. Do ponto de vista geopolítico, eu acho que a NATO tem tido ultimamente uma postura muito agressiva. Inclusive, nos anos passados, a Rússia havia mostrado a pretensão de fazer parte da NATO, os americanos negaram, não sei por que razão. O que a Rússia quer simplesmente é garantia da sua segurança. Garantia da sua segurança. A Ucrânia desistir da sua pretensão de fazer parte da NATO, é mais ou menos isso aqui, mas a Ucrânia tem essa pretensão. Mas ultimamente o presidente mudou o discurso, disse que já que a NATO não quer que eu faça parte integrante desta organização, então vou tentar negociar com Putin, este pedido não é relevante, posso mudar de postura no que diz respeito a esse quesito. Então, caros amigos, é mais ou menos isso aqui que eu queria de facto partilhar com vocês, que eu disse, do ponto de vista da geopolítica, é compreensível a posição do presidente Putin, porque os americanos também nunca aceitariam que a Rússia, não é, colocasse bombas ou mísseis em Cuba. Poderiam também não entender esta postura russa como sendo uma ameaça de sua integridade territorial. Então, caros amigos, nós percebemos que, de facto, o que tem havido, às vezes, o que nós deploramos são vidas, não é? Pessoas que morrem, e é sabido que em todas as guerras sempre danos colaterais, há pessoas que perdem vidas, e sendo alguém que é humanista, não ficamos satisfeitos, não é, com o cenário que estamos a presenciar ou assistir na Ucrânia. Crianças a sofrerem, hospitais, não é? Vemos o bombardeamento dos hospitais, mas bom, a Rússia tentou mais ou menos explicar que não foi de forma propositada, são danos colaterais que podem ocorrer em todas as guerras. E a Rússia também mencionou, sabem que a intervenção americana no Iraque fez mais de 200 e tal mil mortos. Então, não se pode se comparar com o que está acontecendo na Ucrânia. Então, caros amigos, sendo amante da paz, sendo alguém que
gosta da paz, nós temos que, de facto, procurar, não é? Resolver nossos diferentes de forma amigável. Porque, às vezes, a guerra não é solução, mas, bom, é que eu disse, em relações internacionais existem vários teóricos, não é? Os realistas dizem que, sendo um mundo anárquico, o que tem de haver de facto é a relação de força. Os Estados devem de facto intervir de forma militar quando os seus interesses estão em perigo. É nessa perspectiva que nós entendemos mais ou menos a intervenção russa. Mas bom, o que está de facto em jogo são pessoas que estão a morrer, são cidades destruídas e é muito complicado, não é? Ver a situação dessa natureza ocorrer. Então, caros amigos, vou parar por aqui, vou mais ou menos esperar, não é, que vocês coloquem algumas questões. Se querem colocar alguma questão, estaremos de facto disponíveis para poder responder. Temos mais ou menos 10 minutos para responder algumas perguntas vossas. Quais consequências que os países africanos podem encontrar com esta guerra? Bom, as consequências, nós já estamos aqui, as consequências do ponto de vista econômico, né? Vimos Macron ontem em Versalhes, disse que a Europa e a África vão sofrer do ponto de vista econômico. Nós sabemos que dizem que a Rússia parece o quarto país produtor de farinha de trigo, se não for segundo, acho que é segundo, e a Ucrânia parece o quarto país, e vamos ter dificuldades com essas coisas todas. Mas, bom, temos benefícios, temos com as sanções aplicadas à Rússia, não é? O barril de petróleo está cada vez mais a subir, e isso são consequências positivas da guerra, não é? Mas, bom, é como as pessoas dizem, né? A infelicidade de uns faz, de facto, a felicidade dos outros, nesse caso. As consequências é do ponto de vista econômico, não é? Vamos ter, se calhar, não sei, acho que os economistas estariam em melhores condições para poder, então, explicar essa questão. Mas eu acho que do ponto de vista econômico teríamos muitas dificuldades, ultimamente, se calhar as coisas vão subir, não sabe. Há países que estão já a precaver-se, a criar já uma espécie de estoque para que o impacto não seja muito forte. Mas alguém? Gostaria que coloquem vossas questões, caros amigos. Eu já disse, do ponto de vista do direito internacional, a questão, o comportamento da Rússia é repreensível, mas a nível da geopolítica é compreensível, penso eu. Penso eu que é compreensível a nível da política internacional. Uma aula proveitosa no âmbito do direito. Obrigado, Miss Elísio Alan Brown Macamba. Estou ligada. Obrigado, Jamila. É bom, que os nossos estudantes da Faculdade de Direito fiquem atentos. Se surgir uma questão na prova, na P3 ou que lá, não assustem. Não digam que o doutor Itamba não deu. Bom, caros amigos, eu acho já que não há mais questões, já não há pergunta, vou parar por aqui. Espero que fui claro quanto a esta questão, para resumir mesmo, e dizer que a intervenção russa viola o artigo, o segundo número 4 da Carta das Nações Unidas, não é? Esse artigo fala da proibição do recurso à força, e a Rússia fez isso sem que de facto houvesse da parte da Ucrânia uma ameaça. A exceção a este princípio é o artigo 51 da Carta, que fala em caso de legítima defesa, em caso de ataque armado, um Estado pode sim, do ponto de vista individual ou coletivo, não é, se defender-se. É nessa perspectiva. Aí sim a Rússia pecou. Mas do ponto de vista da geopolítica, em função dos interesses da Rússia, que sente-se ameaçado com a presença, a pretensão da Ucrânia a integrar a NATO, é compreensível. Porque eu acho também que os americanos não aceitariam que a Rússia colocasse bombas em Cuba para poder, não sei, caso houver um conflito, ter facilidades, não é, de atacar os Estados Unidos ou a Florida. Então, nessa perspectiva, eu acho que os americanos, que a Rússia tem de facto razão. É mais ou menos isso, caros amigos. Vou ficar por aqui. Que Deus abençoe. Tenham um bom final de semana. Muito obrigado. Estamos juntos.